Então, seguinte, você já tem ideia do que seja flexão, que a gente fala a todo momento, você já às vezes cursaram alguma disciplina, né? Mas a flexão, ou esse efeito de curvatura, né? Ou essa flecha, né? Eu até na prova eu cobri uma questão sobre isso, né? Sobre o momento fletor, né? Que na verdade o momento fletor ele faz essa curvatura nessa viga, né? Ele faz essa flexão, ele faz a viga fletir, né? E naturalmente, quando você aplica uma carga numa viga, né? Essa carga, seja ela concentrada ou distribuída, ela vai ter reflexo em toda a viga, né? Então, se ela for concentrada, aquele ponto que ela está concentrada é o ponto em que ela aplica um maior momento fletor na viga, né? Mas ao longo da viga vai ter o efeito, tanto que a gente pode calcular o momento fletor em qualquer parte da viga, né? Através de uma equação. E essa distribuição desses momentos fletores, né, associado com o cortante, naturalmente, que ele provoca o momento fletor, associado naturalmente com o cortante, você faz com que a viga tenha esse empeno, né? Ela forme essa curvatura. Então aí é um ensaio, está mostrado um ensaio de flexão, né? Com dois pontos apoiados. Esse é um material metálico, né? Então ali note que a flexão foi exagerada, né? Você numa estrutura metálica, numa estrutura de concreto armado, você não pode ter uma flexão desse tipo, né? Então isso aí é lógico que se estiver dentro dos cálculos, né? Mas esteticamente não convém, né? Se o cara olhar uma viga assim na estrutura, ele já desconfia e já nem quer ficar ali naquela obra, prédio, galpão que seja. Essa figura aqui, olha só, já é uma figura que mostra um ensaio também de um ensaio de flexão, né? Aí é só um ponto. Aí no caso é uma viga de concreto armado. A gente fala o seguinte, né? Como a gente tem aluno de engenharia mecânica, aluno de engenharia civil, a gente fala o seguinte, que na engenharia mecânica a gente consegue testar o produto antes do uso, né? Então você tem, além de toda a engenharia constituída ao longo dos anos, né, ao longo das décadas e séculos, você também tem os programas que, baseados, né, nas teorias dessa mesma engenharia, eles vão auxiliar nas análises, né? Quando você vai fabricar um carro, por exemplo, você você faz um teste, simulação de ensaios de qualquer parte que você quiser. De volante, de para-choque, de retrovisor, de roda, né? De lataria, de tudo, de pino de porta, né? Você tem como fazer os ensaios, você tem programas de simulações que auxiliam, você tem os cálculos, etc. Né? E o carro ele pode ser testado antes da entrega do produto final. Agora, um prédio você não simula, né? Você não testa, né? Você até simula. Porque os programas de cálculo estrutural, seja na área de metálica ou concreto armado, eles se baseiam em métodos de aproximação, né? Então, mas você não simula, por exemplo, você não faz um prédio para testar ele, para depois entregar para o cliente, né? Então, mas tem alguns ensaios que são possíveis, né? Você está testando um novo elemento no concreto, você está testando uma nova, um tipo de armadura. Então, você faz um ensaio, porque ali você pode teorizar alguma coisa, né? Ou tirar novos coeficientes. Então, os coeficientes são todos determinados a partir de ensaios experimentais. Então, daí a importância dos ensaios, né? Essa viga vocês veem que aqui ela já era, né? Aqui, ó. Aqui você ela já chegou ela já passou do limite lá, limite elástico, né? E já chegou na ruptura, né? Então você vê aqui a formação de trincas mesmo, né? Ou algumas fissuras, mas essa aqui já foi para o espaço, ela já não suportou mais
a carga aplicada nela. Mais um aí, né, com dois apoios, né? Então note que essa viga, você vê que há várias fissuras, né? Trincas também. Mas ela não houve a ruptura dela ainda, né? Não houve ruptura. Mas ela já está ela já não está no regime elástico. Mas não, ela já passou aí do regime elástico, né? Mas então notem que é visível, né, o conceito, a visualização do que é uma flexão, né? Então, eu tenho uma viga biapoiada, importa para mim a seção transversal da viga. O que é a seção transversal da viga? É eu seccionar essa viga e virar ela de frente e ver qual que é a seção dela. Será que ela é uma viga em T? Uma viga T? Será que ela é uma viga I? Será que ela é uma viga retangular? Né? Então a seção dela importa, né? Porque a seção dela vai influenciar diretamente na sua resistência e, obviamente, na sua flexão. Deixa eu só ver aqui, que parece que chegou um colega lá. Deixa eu só habilitar aqui. Admitir. Galera, voltou o slide aí? Voltou a apresentação? Voltou. Tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza, então. Vejam bem, nós temos uma viga, então, biapoiada, né? Ou seja, ela tem dois apoios, onde um apoio é um apoio fixo, que é esse aqui, né? E nós temos um apoio móvel, ou seja, aqui eu tenho duas reações, né? Uma vertical e horizontal, e aqui eu tenho uma reação só vertical, né? Aí eu vou aplicar uma carga, e ao aplicar uma carga, essa viga vai sofrer uma flexão, né? Então ela foi exageradamente flexionada, só para vocês entenderem o nosso estudo aí, né? Vou pegar, eu vou observar o seguinte nessa viga. Na parte superior dela, que é essa parte daqui, olha, na parte superior dela, eu tenho compressões, ok? Eu tenho compressões. Como assim eu tenho compressões? Né? A parte superior da viga, todo o material dela, né, nós vamos dizer, a partir de uma certa linha aqui, né, a partir de uma certa linha para cima, começa a existir uma compressão da viga. A partir do momento que ela vai sendo flexionada, a parte de cima vai ocorrendo o quê? Compressões. E do modo contrário, a parte de baixo vai sofrendo o quê? Trações, né? Vocês notem visualmente que essa parte de baixo, ela está sendo o quê? Ela está sendo tracionada, né? Se você pegar uma borracha ou mesmo uma régua, você consegue perceber que há um alongamento aqui embaixo, né? Se você imaginar uma curva, imagina uma curva, né? Imagina isso aqui, né? Duas curvas com o mesmo raio, né? A curva externa, ela vai ter se você completar a experiência, ela vai ter um alcance, ela vai ter um período maior do que a interna, né? Se você pegar aqui um raio, né, e fizer isso aqui, olha, você vai ver que essa parte aqui da curva externa, ela é maior do que essa parte da interna, não é? Tanto que quando você vai ver em pistas de corrida, tem que haver uma compensação, né? Se todo mundo sair do mesmo lugar, eles não podem ter o mesmo local de chegada, né? A chegada do que está na curva mais externa, ela tem que ser anterior, e a da mais interna, posterior, para ver uma compensação de distância, justamente por essa diferença. Então é visível que essa parte de baixo aqui, olha, ela está sendo alongada, ou seja, existe tração aqui embaixo. E na parte de cima ela está sendo encurtada, então há o que? A compressão, tá?
Então isso é bom, é importante isso ficar claro para vocês e entender bem esse conceito, para vocês poderem visualizar as demais partes das aplicações, tá? Então, é lógico que eu apliquei uma carga, a carga ainda está ativa, né, gente? Ela não, só não está aparecendo aí, mas ela ainda está ativa, tá? Então, quando tem essa curvatura, essa flexão, a parte de baixo da viga, a partir, né, quando você fala assim, a parte de baixo, onde é a superfície, não, a superfície também, mas o interior dela, a partir de onde? Isso que a gente vai ver. A partir de um certo ponto, você tem a viga, a partir de um certo ponto da viga, para baixo, você tem a viga sendo alongada. Então, você tem um conjunto de tensões de tração ali. E na parte de cima, você tem a viga sendo encurtada. Então, você tem um conjunto ali de tensões de compressão, tá? E aí, então, se eu escolher uma parte qualquer dessa viga, seccionar uma seção, né? Vocês vão ver que há uma inclinação, né? Essa viga ela vai sendo fletida. Então, se eu for pegando as seções vão ficando inclinadas, né? Cada seção vai ficando inclinada. E aí, se eu aumentar esse meu campo, né? Minha área de estudo aqui da viga, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim, né? Essa linha tracejada que vocês estão vendo nela, essa linha tracejada, e ela está aqui embaixo também. É uma linha porque está escrito superfície. Olha, eu estou vendo a viga no plano, né? Mas a viga é tridimensional. Se eu pegar essa linha aí, ó, essa chamada linha neutra, né? Ou fugir da superfície neutra, ela de fato no interior da viga vai se transformar na superfície, tá? A gente usa geralmente linha neutra, né? O nosso LN, linha neutra. Essa linha neutra, ela passa no centroide, da seção transversal da viga. Lembra do centroide, né? Que ela tem uma questão dessa na prova. Eu tenho uma seção, eu tenho uma área, então não importa que área que é essa, se é circular, se é de um quadrado, se é de um retângulo, se é de um T, mas eu vou ter ali um lugar geométrico chamado de centroide, né? E nós aprendemos a calcular este centroide, tá? Então, notem, se eu pegar essa viga e olhar ela de frente, eu vou ter uma seção, né? Isso aqui não é a seção, não. Isso aqui é só um pedaço que eu peguei aqui na lateral dela mesmo, né? A seção transversal, seja ela retangular ou em T ou em I, eu tenho que calcular o meu centroide. E essa linha neutra, ela passa exatamente no centroide, dadas as condições ideais, né? De uma viga, por exemplo, que esse nosso estudo está sendo baseado nessa questão, né, da viga. A gente está trabalhando com uma flexão aqui no regime elástico, né, onde a lei de Hooke não é válida. Então, dadas essas condições, a linha neutra e o material sendo o mesmo, né, a viga de mesmo material, porque se você fizer uma viga com dois materiais diferentes, você vai encontrar diferenças aí. Então, dada a viga de mesmo material, nas condições de regime elástico, nós temos que essa linha neutra, ela passa justamente no centroide. Tá, mas o que é essa linha neutra? Bom, então, como eu disse, agora sim, olha, essa linha neutra, ela divide, né? Abaixo dessa linha neutra, você tem o quê? As flexões, né? Você tem as trações, né? As tensões de trações. Acima dessa linha neutra, eu tenho as tensões de compressão, né? E na linha neutra? Na linha neutra eu não tenho nem tração e nem compressão. Nesse desenho, note aqui, nesse desenho, né, eu estou tendo o quê? Compressões, né? Acima da linha neutra, eu tenho aqui uma série de compressões. Abaixo da linha neutra, eu tenho uma série de trações. Então, a linha neutra, ela é justamente uma linha imaginária, né, que divide essa diferença de regime de tração e de compressão. É claro, né, gente, é que eu estou aplicando uma força verticalmente para baixo na viga.
Se eu fizer uma força verticalmente para cima, essa viga vai ter uma flexão contrária, e tudo isso que eu falei é o contrário, né? Na parte de cima ela passa a ter tração, na parte de baixo flexão, essa minha figura muda, mas o importante é que você entenda isso aqui, olha, né? Que isso aqui, na verdade, é uma ampliação de uma parte da figura que eu peguei. Tensão, a gente representa pela letra grega o quê? Sigma, né? Esse carinha aqui é o sigma. Então, sigma m aqui porque é o máximo. Então, aqui é a minha tensão, no caso aqui é a minha tensão de compressão máxima, né? Posso falar tensão de flexão também, né? Que as duas são de flexão. Uma é compressão, outra é tração, né? Esse y aqui é só o eixo y e x, né? Porque eu posso querer a máxima ou eu posso querer se eu falar assim, olha, eu tenho uma linha, eu tenho aqui a linha neutra, né? Quanto que vale a tração? Quanto que vale a tensão de flexão, por exemplo, a 2 centímetros acima da linha neutra ou a 2 centímetros abaixo da linha neutra? Então, eu posso querer saber o valor dado um y, né? E eu tenho um C, o que é esse C aqui? É a distância da linha neutra até a parte superior da viga, né? Como essa distância aqui é a máxima, por isso que eu tenho a minha tensão máxima, tá? Pessoal, todo conceito, né? Eu falo muito isso com vocês, tudo que a gente não aprende numa paulada, né? Numa cacetada só, a gente aprende aos poucos, né? Então, quanto mais a gente repete a leitura, observa, né? E vai fazendo exercício, trocando ideia, a gente vai aprendendo mais, tá? Aqui são muitas informações, né? Mas a gente chega lá. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário sobre essa parte aqui até onde eu falei aqui, de flexão? Tudo isso que você está falando aí é da flexão simples, pura, né? Por enquanto. Nós não vamos nem classificar nesse momento, não, tá? Tá bom. Nós vamos dar como flexão. Aí depois que a gente fizer esse estudo, fizer alguns cálculos de entender, né? Que aí já é outra aula. Aí a gente vai classificar, né? E aí os cálculos, eles ficam um pouco maiores, né? Ok? Ok. Mas é isso mesmo. A gente está dando a pura. Bom, e aí o seguinte, aqui a gente começa a fazer um estudo, por exemplo, notem que essa curvatura, toda curvatura existe um raio, né? Ainda que imaginário. Então existe um raio associado a essa curvatura, um raio de curvatura, né? Então existe um raio de curvatura, né, associado aqui, ó. E o tamanho desse raio qual que é? É daqui até o centro dele. Ah, mas o que é o centro? Se eu conseguisse fechar uma circunferência, eu teria um centro, obviamente. Então, do centro até essa superfície, eu teria, então, o meu raio de curvatura, né? Esse raio de curvatura, ele é importante. Por que ele é importante? Porque note que quanto maior a sua curvatura, né, quanto mais fechada é uma curva, menor é o raio. E quanto mais aberta, quanto menor a curvatura, maior é o raio, né? Se você tem um raio de curvatura muito grande, quer dizer que a curvatura ali é pequena, né? Você tem uma flexão menor. Então, esse raio de curvatura ele vai estar ali associado. E aí a gente faz um estudo associando as equações que nós já conhecemos, de regime elástico, e etc., até chegar nas equações que nos interessam, que é da flexão, né? Eu vou trabalhar somente com a aplicação, né? Quem tiver curiosidade nos livros, né, nos que eu uso, tem a demonstração de como chegam nessas equações, né? Por experiência anterior, que eu já trabalhei com essa disciplina, a gente gasta quase que uma aula para explicar a dedução da equação, né? O aluno tem que ter uma abstração grande e no final ele diz assim, não, foi legal, gostou uma aula, mas eu acredito em você, não preciso demonstrar mais nada não. Então é mais ou menos por aí. A lógica é demonstrar, alguém teve que demonstrar para chegar nessa equação. Mas o nosso intuito aqui no momento é a aplicação dessa equação, né? Por isso eu não vou trabalhar com a demonstração, tá?
Então, nós chegamos às seguintes equações. Essa equação aqui é uma equação que relaciona a minha tensão de flexão ao que é essa minha tensão de flexão? São justamente essas tensões, o quê? De tração, no caso aqui, de compressão e de tração. Né? Me interessa saber o valor delas. Me interessa saber o valor delas. Eu tenho esse M aqui, que é de momento, né? O momento fletor, o momento interno. Eu tenho essa letra C, esse C, que é justamente a distância. Qual distância? Da linha neutra até a face superior. E eu tenho o I, que é o meu momento de inércia. Né? Então, por isso que eu falei, importa a geometria da minha seção transversal. Né? Importa a geometria da seção transversal, porque ela vai ditar o momento de inércia, e o momento de inércia vai influenciar significativamente aqui na minha tensão de flexão. Note que aqui, ó, se eu tenho um momento de inércia grande, quanto maior o momento de inércia, menores são as minhas tensões. Quanto menor o meu momento de inércia, maiores são as minhas tensões. Né? Isso comparando só os dois, obviamente. E eu tenho essa equação aqui. Essa equação aqui, ela estabelece o seguinte. É a mesma equação, tá, gente? É a mesma equação. A questão aqui é o seguinte. Aqui eu vou calcular uma tensão qualquer. Né? Aqui eu estou calculando a máxima. Aqui eu calculo uma qualquer. O momento é o mesmo. Por quê? Porque é a seção que eu estou estudando. Então o momento ali não muda. É o momento interno. O fletor, né? O momento de inércia também não muda. O que muda é o quê? Aqui, como é a máxima, então eu estou usando o quê? A minha distância máxima, que é da linha neutra até a superfície superior da viga. Aqui eu estou usando um Y qualquer, onde esse Y pode ser abaixo da linha neutra ou acima da linha neutra. Um valor qualquer de distância entre a linha neutra e a superfície superior ou inferior. Tá? Essa é a diferença das duas. A primeira é quando eu quero calcular a massa. Ah, mas é de baixo para calcular a massa? Claro que dá, ué. Se o seu Y for igual à distância da linha neutra à superfície superior, pronto. Então a minha máxima está ali. Né? Então, é a mesma equação. Alguém saberia, ou alguém teve curiosidade, né? Eu explico o quê? Por que eu tenho esse negativo aqui? Por que eu tenho aquele negativo, galera? Alguém saberia explicar? Perceberam, né? Da primeira para a segunda, apareceu um negativo aí, por quê? Alguém arrisca? Não, tem não. Sabe não? Sabe não, Daniel Santos? Ele está cortando o Y na parte de baixo, não é isso? Não, qualquer parte. Qualquer parte. Aqui na linha neutra, o Y vale 0, né? Uhum. Então você pode analisar acima da linha neutra, positivo, abaixo da linha neutra, negativo. Você pode analisar acima ou abaixo. Tanto faz. Aqui sempre é positivo, na de cima, na equação de cima sempre é positiva, porque eu estou analisando o quê? Eu estou analisando a parte de cima, né? Então já estou pegando do zero acima, até a superfície. Então, ele é positivo. Mas o de baixo, eu vou usar aqui a parte positiva ou negativa do Y. Mas não é exatamente por isso que é negativo, não. Tá? Eu vou explicar por que é negativo. Ele é negativo pelo seguinte. Se eu pegar o meu Y, nesse caso aqui, tá? Se eu pegar a parte superior, ou seja, se eu pegar da linha neutra para cima, né? É o que está ocorrendo aqui, né? Na viga. Tá? O momento, né? Pela regra da mão direita, o momento ali, olha, ele é positivo. O momento fletor é positivo. E o momento fletor positivo, ele gera o que para o meu Y positivo? Ele gera aqui, ó. No Y positivo, eu estou estudando as compressões, né?
utilizando as compressões. Então vamos lá. Esse desenho me dá um momento fletor positivo, pela regra da mão direita, momento fletor positivo. Momento fletor positivo, ok. O momento fletor sendo positivo, na parte em que o Y é positivo, eu tenho o quê? Eu tenho compressão. E compressão, por convenção, ele é o quê? Negativo, né? Então vai ser negativo. Então, por isso esse negativo. Mas note o seguinte, é uma convenção, né? Se eu estiver calculando e não colocar o sinal negativo, o sinal negativo só me mostrar o seguinte, quando que ela é compressão, quando que ela é uma tração, tá? Só isso. Porque tração eu uso positivo, negativo, compressão positivo. Do mesmo modo, se eu vir para baixo da linha neutra, eu tenho meu Y negativo. O Y negativo com o negativo dá positivo. Positivo eu tenho o quê aqui? Minha tração. Então, é simplesmente por uma questão de convenção, né? Adaptando-se à regra da mão direita. Tá? Então, é só para indicar que se o resultado for positivo, você está tratando de um sentido de tensão, se for negativo, outro sentido. Mas, numericamente, não altera em absolutamente nada. Ok? Bom, então, essas equações são equações da flexão, né? São chamadas equações da flexão, ou equação da flexão, que na verdade é a mesma equação, né? E é que nós vamos usar daqui para frente nos exercícios. Conforme eu falei, a gente tem, por exemplo, a flexão composta, né? Nós nem classificamos ainda, mas a gente usa uma equação similar com mais itens, né? Nessa equação, porque envolvem outras grandezas dentro do cálculo. Mas se você consegue entender esta daqui, já é 80% do caminho andado para as demais flexões. Tá bom? Pessoal, então vamos a um exemplo aqui, né? Vamos a um exemplo. Em uma barra de aço, seção transversal retangular, que mede 20,3 milímetros por 63,5 milímetros. Então, aqui ó, eu tenho uma via. E aqui eu virei ela, então aqui ela está de frente, tá? Então a seção retangular dela é essa. É isso que eu estou falando, tá? 63,5 por 20,3. Essa viga está submetida, essa barra de aço, né? Está submetida a dois momentos fletores, iguais e opostos, né? Que atuam no plano vertical de simetria da barra. Figura abaixo aí. Determine o valor do momento fletor que provoca o escoamento da barra. Bom, ele me deu aqui a minha tensão de escoamento, né? Então, por isso que ele pede o momento fletor que provoca escoamento da barra, ou seja, é o limite ali é o limite ali da lei de Hooke, né? Uma vez que eu falei com vocês que aqui a gente obedece a lei de Hooke nesse estudo. Então, o meu limite de escoamento, ele deu, que é 248 megapascal. Né? Esse é o meu. Então, essa aqui é a tensão máxima permitida. Tá? Então, ele quer saber qual é o valor do momento fletor que provoca essa tensão máxima, ou essa tensão de escoamento. Tá? Então, a aplicação direta da fórmula vai ficar do seguinte modo. Aqui eu só repeti a figura, né? Tá ali a minha barra de aço com a minha seção transversal de suas medidas. Eu vou calcular, então, aliás, a gente mostra aí, né, a questão da linha neutra. Então, a minha linha neutra, qual que é a altura da linha neutra ali? Ó? 31,75 milímetros. Olha, por que ela deu na metade certinho? Porque, gente, a linha neutra passa pelo centroide, né? Nós já vimos que no retângulo o centroide se localiza exatamente na metade, né? Tanto em X quanto em Y. Ali está cortando em Y, né? Ali está o centroide, tá o Y barra, né? Que é o valor de Y do centroide. O centroide ele tem dois valores, X e Y. Ele é o valor de Y, então, ele é exatamente na metade, tá bom? Isso facilita a conta. Então,
a linha neutra passa o centroide e o centroide é exatamente na metade. Por que ele é metade? Porque essa figura é um retângulo. Beleza, mostrou a linha neutra. O que é a linha neutra? Aquela linha neutra é onde não há tração e nem compressão. Né? Se acima da linha for compressão, abaixo vai ser tração. Se acima da linha vai ser tração, abaixo vai ser compressão e vice-versa. Ok? Então, o primeiro que eu vou fazer, eu vou calcular o meu momento de inércia, né? Porque como eu vi lá atrás, olha lá, né? O que a equação me dá? O que a equação traz? Momento de inércia, uma distância lá da linha neutra, o momento fletor e a minha tensão de flexão, né? Como exercício, ó, já me deu a tensão de flexão e ele pede o momento fletor. Se eu voltar na equação lá, momento fletor, tensão de flexão. Eu tenho que saber a altura, né? Como eu estou trabalhando com uma tensão máxima, então eu vou pegar a altura máxima da linha neutra, que eu já tenho, que é a metade. Então o que eu tenho que fazer é o quê? Calcular o I, que é o meu momento de inércia. Então, vejam bem, relembrando aí, né? Vamos relembrar, já é tabelado o momento de inércia desse retângulo, né? Ele é um dozeavo da base, a base aqui no caso, né? 20,3, tá aqui, vezes a altura a altura toda aqui, né? 63,5, elevado ao cubo. Né? Então, isso aqui é a equação de calcular o momento. Ah, mas lá está milímetro, passou por centímetro. É só andar uma casa, né? Por quê? Questão de resultado. Não precisa aqui, né? Se houver necessidade, só no final. Tá bom? Então, aqui está calculado o nosso momento de inércia. Ele é simples porque trata-se de um retângulo. Agora, o momento fletor, que é o que o exercício pede. Então, eu vou usar essa equação, né? Por que eu vou usar a equação da tensão de flexão máxima? Porque eu estou usando o escoamento. E como meu limite de trabalho é no escoamento, eu não posso passar dali. Ele é o meu máximo. Né? Então, ele foi dado. Esse C é essa altura aqui da linha neutra da superfície superior, que é 31,75. E o I eu acabei de calcular. Né? Na verdade, eu estou querendo achar o M. Né? Então, obviamente, eu vou ter que inverter essa equação. Fazer a mágica do passa para lá, passa para cá. E ele vai ficar assim, aqui, olha. Né? Aqui, olha, o meu I passa multiplicando, passa multiplicando a tensão aqui, ó, de flexão, e meu C passa dividindo, né? Então, por isso que é assim, ó, o momento é igual. Momento de inércia, momento fletor, momento de inércia é igual. Momento de inércia, vezes a tensão de flexão, dividido pela distância lá da linha neutra. Substituindo, né, já calculei aqui o meu momento fletor, o meu momento de inércia. A linha neutra está aqui, ó, tá aqui em cima, centímetros aqui, né? E esse cara aqui, o que é esse cara aqui, ó? É minha tensão máxima, né? Tensão máxima. Só que se a gente voltar lá no exercício anterior, não, né? No dado anterior, aqui, olha, 248 megapascal. Importante. Aqui, gente, é porque eu peguei o exercício pronto para facilitar a nossa didática aqui, então ele faz essa transformação, mas você faz do modo que for mais conveniente, né? Porque lá tá 248 megapascal. Então, como é que ficaria essa questão? 248 megapascal, né? O pascal é Newton por metro quadrado, né? E o mega quer dizer 10 elevado a 6, né? Notem que aqui ele colocou 24,8 e já colocou quilo. Quilo é 10 a terceira. Né? É porque foi fazendo transformações. Nada mais que isso. Eu vou mostrar para vocês aqui, que é importante, né? Para vocês não ficarem perdidos no exercício. Vamos lá, como é que ele fez. Então, vamos lá aqui, ó. Tem 248 megapascal. Isso aqui equivale a 248
vezes 10 elevado a 6 Newton por metro quadrado. Tá? Lembrando lá, como é que eu transformo de metros quadrados? Como é que eu transformo de metros quadrados para centímetros quadrados? Se eu for transformar de metro para centímetro, eu multiplico por 100, ou seja, eu multiplico por 10 elevado ao quadrado. Né? Multiplico. 1 metro, 100 centímetros. Então, vou multiplicando. Então, eu multiplico por 10 ao quadrado. Como aqui já é quadrado, é uma área, então eu multiplico por 10 a quarta. Então, quando eu transformo de metro quadrado para centímetro quadrado, aqui embaixo tem que ter uma potência de 10 elevado a 4, que é a conversão de metros quadrados para centímetros quadrados. Então, notem que o meu 10 a sexta ficou sobre 10 a quarta. Ora, conserva a base, subtrai expoente. Então, concorda que é 10 a segunda, né? Então, na verdade, esse 248 aqui, olha, ele passa a ser o quê? 248 vezes 10 aqui, ó, voltando lá embaixo, vezes 10 a segunda. Né? Como eu andei uma casa aqui, olha, para ficar 24,8, então vezes 10 a terceira. E o 10 a terceira é justamente que? Quilo, né? Por isso que é 24,8. Ah, eu tenho que fazer isso? Não, não precisa. No final, você pode trabalhar com transformação. Eu não faria desse jeito. Eu só peguei o exercício pronto, eu peguei o exercício resolvido e ele fez essa transformação, conforme a conveniência dele. Eu não faria assim, né? E se eu fosse resolver, que é o meu modo, eu faria de uma outra forma. Então, quando eu multiplicar todos esses valores, né, aqui eu vou dividir, multiplicar por 24,8, ou multiplicar por 24,8 depois dividir, tanto faz, né? Tanto faz, essa equação está assim, que é o momento vetor é igual a I, que multiplica a minha tensão sobre o C. Ele colocou do lado aqui, não devolveu nenhum. Então você pode multiplicar e dividir, você pode dividir e multiplicar, tanto faz. Isso aqui não vem ao caso. Fazendo as continhas de tirar e pôr, nós chegamos à conclusão que é 338,30 quilonewtons vezes centímetros. Olha aqui. Aqui embaixo tem centímetro, né? Porque lá essa altura tem milímetro, então eu dei uma casa centímetro. Eu corto centímetro com esse centímetro quadrado, fica só centímetro. No sistema internacional não é essa unidade, né? Então por isso que eu não colocaria. No sistema internacional a unidade é o quê? Newton metro, ou Newton vezes metro, que também foi uma questão da prova. Né? Aqui tem problema assim? Não, só não está no sistema internacional de pesos e medidas. Né? Então quer dizer, a pergunta desse exercício é, eu tenho uma barra, tá? E ela tem um limite, ela tem uma tensão de escoamento, né? Ou seja, uma tensão máxima, né? Trabalho, tem uma tensão de escoamento de 248 megapascal. Dadas as condições de geometria da minha viga, qual o momento fletor máximo ela resiste? Então, ela resiste um momento fletor máximo de 338,30 kilonewtons vezes centímetros, tá? Então, esse é o máximo. Passou daí, eu já não estou no regime elástico mais. Beleza, pessoal? Ok? Ok. Como se diz, tranquilo não, né, gente? Mais ou menos. Tranquilo não, né? Cadê Danielson? Fala aí, Daniel. Daniel tá caladinho, tá na sogra aí, Daniel. Quando ele tá muito caladinho, tá lá na casa Não, sogra. não. Tô tentando botar. Eu tô ficando sem bateria, tô tentando botar a minha aula para o computador aqui. Aí tem que prestar atenção na aula e com essa merda.
Não, agora você vai ter um tempinho para você resolver isso aí, que eu vou dar 10 minutinhos. Ah, mas nem aprendi, não, filho. Calma. 10 minutos é só para poder entrar aqui pelo computador, só para isso. Não vou te enganar, não. Ai. Ô, gente, eu vou dar 10 minutinhos, não estou dando esse tempo para vocês resolverem, não, tá? Pode ficar tranquilo aí, porque senão o Daniel vai falar que não dá. Mas Bom. a questão é outra. Eu só quero que vocês dão uma mastigada, né? Uma digerida nesse problema aí, tá? Eu espero que não libere a aula presencial mesmo, para não fazer essa prova escrita. Você gostou, né? Você Eu estava estou preocupado gostando com da essa prova data. assim. Tá bom. Ô, gente, eu vou dar 10 minutinhos para vocês, né? Para vocês poderem só dar uma namorada nesse problema, dar uma lida, dar uma. Eu mandei um material lá, né? Pelo menos vocês podem visualizar a equação. Eu acho que eu não mandei resolução lá, né? Mas bora lá, pessoal. Vamos lá. Vejam bem, um tubo retangular, ou seja, o tubo ele é oco, né? Um tubo retangular, mostrando a figura, é estudar de uma liga de alumínio, para a qual a sua tensão de escoamento, 275 Pascal, e a limite aí 414 megapascal, e o meu módulo de Young, né? O módulo de elasticidade 73 gigapascal. Aí pede para determinar o seguinte: o momento fletor para um coeficiente de segurança de 3, e ele pede, então está pedindo o momento fletor, só que a gente dá o coeficiente de segurança. Por que a gente dá o coeficiente de segurança? Para você saber com qual tensão você trabalha, né? Com tensão de flexão, para calcular esse momento fletor. E te dá o raio e te pede o raio de curvatura desse tubo, né? Então ficará desse modo. Então, primeiro calculando o momento de inércia. Note o seguinte: o momento de inércia ele é um retângulo. Beleza, calculo tranquilamente. Só que este momento de inércia ele tem uma diferença de cálculo. Por quê? Porque é um tubo. Então tem uma parte oca. Então é lógico que se tem um maciço e um oco, e dependendo do quanto ele é oco, ou dependendo da espessura, vamos dizer assim, da espessura do tubo, o seu momento de inércia vai ser diferente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que calcular o momento de inércia da sua região maior e subtrair o momento de inércia da sua região menor, né? Então, se eu pegar a região maior, é externa. Se eu pegar a região menor, é interna. Com essa subtração, eu vou estar calculando o momento de inércia relativo apenas à minha parede, né? Então, por isso que foi dividido em duas áreas aqui, ó. Se eu pegar, voltando ao exercício, eu tenho lá, 83 por 125. E tem umas minhas espessuras aqui, né? 6,5. Então lá, 83 por 125. E subtraindo as espessuras, eu chego nessas medidas aí. Então fica desse modo. Como ele é retângulo, a fórmula é a mesma, né? Que ó, 1/12 de base vezes a altura ao cubo. Né? Aqui, ó, tá certinho. Oi? Deixa eu amolar um pouquinho. Então, quando é um tubo, eu tenho que pegar a altura do tubo com o diâmetro dele, diminuir um do outro para me fazer o momento de inércia, é isso? Isso, exatamente. Mas você faz isso com a área, tá? Só então, com a área. Você vai pegar a área maior menos a área. Você vai calcular o momento de inércia da área maior
o momento de inércia da área menor. Depois você subtrai. É claro que eu tive que eu tive que usar a espessura para me achar essa figura menor, né? Certo. Porque como que ele chegou no 70 e como que ele chegou no... Só voltando aqui, tá? Aqui, ó. Porque aqui, ele te dá que aqui tem 83, né? Certo. Aí quanto que tem o interno, então? Bom, o interno tem. Se eu tenho a parede de 6,5, 6,5 aqui, 6,5 aqui, então 13, né? Certo. Então, 83 menos 13, então eu sei que esse pedaço aqui vale 70, não é verdade? E do mesmo modo aqui, ó, Tá. essa espessura aqui vale 6,5, essa espessura vale 6,5, né? Esse Tzinho aqui, tá vendo aqui, ó? Certo. Eu tenho 13, então se eu fizer 125 menos 13, olha lá, eu chego nessas unidades que é o 112, tá vendo? Tá. Então, só voltando aqui. Beleza, obrigado. Entendeu aí? Tranquilo? Entendi, agora entendi. Então, eu descontei a parede, por isso que eu tive aquela área menor. Aí, depois de ter essa área, o que eu faço? Eu vou calcular o momento de inércia dessa figura maior, que está aqui, o momento de inércia da figura menor, que está aqui, ó. Eu tenho que subtrair. Por que subtrair? Porque eu quero tirar aquele volume dali de dentro, né? Aquela área dali de dentro, na verdade, que é a área, né? Aquela área. Eu quero só o momento de inércia relativo à parede, entendeu? Então, note que a fórmula é a mesma, ó. É aquela 1/12 da base vezes a altura ao cubo, não é isso? Aqui, ó. Base, 83. Só que aí você está colocando em metro, tá vendo, gente? Dividido para metro, dividido milímetros para metro, eu divido por 1000. Então, base está aqui, a outra base está aqui, ó. A minha altura ao cubo está aqui, ó. A minha outra altura ao cubo está aqui, ó. Então, eu faço um menos o outro, ok? E aí, eu vou encontrar esse valor, tá? Ah, por que a metro a quarta? Porque, olha só, esse metro ao cubo vezes metro, né? Metro ao cubo vezes metro, metro a quarta, beleza? Então, aqui já foi convertido em metro, que é o mais correto, né? Sistema internacional. Então, primeira coisa, calculando o momento de inércia. Já tivemos um momento de inércia diferente do outro. O outro é um retângulo apenas, calculamos, normal. Esse eu já tenho uma área vazada, né? Já é um cubo. Então, importa as paredes. Eu calculei 2 momentos de inércia, subtrair um momento de inércia menor do maior. Tá? Renato, se eu fizer uma área maior menos área menor. Não dá para calcular o momento de inércia assim. Você tem que fazer o momento de inércia de uma área menos o momento de inércia da outra área. Calculando a tensão admissível. Por que calcular a tensão admissível? Se ele me deu um coeficiente de segurança, esse coeficiente de segurança ele é gerado através de uma tensão admissível, né? Lembra essa parte aqui, olha? Olha essa equação. Né? Coeficiente de segurança ou fator de segurança, ele, na verdade, ele é o quê? Ele é a minha tensão de ruptura ou limite aí, né? Tensão de ruptura, que é diferente da tensão de escoamento, né, gente? Vou voltar nesse ponto aí, tá? Para ficar tranquilo. Sobre tensão admissível, ó. Esse aqui é meu coeficiente de segurança. Tá? Tensão admissível. Vou colocar só um azinho aqui. Esse é meu coeficiente de segurança. Tá? Por exemplo, a minha tensão admissível, ela está dando isso aqui, né? E minha ruptura. Pensa bem, a minha tensão de ruptura é 414. A minha tensão limite, né? Para falar assim também, tá? E minha tensão admissível é essa. Vejam bem, o meu coeficiente de segurança é 3. Meu coeficiente de segurança é 3, quer dizer que eu estou pegando a minha tensão de ruptura e usando ele o quê? 1/3, né? 1/3, por isso que ele é 3. Porque eu tenho que multiplicar a admissível vezes 3 para chegar na ruptura. Então, é um coeficiente de segurança de majoração, quer dizer, é como se fosse assim, olha, ele aguenta 138, mas eu faço o cálculo para 414, tá? Porque eu estou dando o triplo de segurança. Então, o coeficiente de segurança é 3. Ou então, eu posso interpretar o contrário. Se o meu limite é
é 414, então eu vou fazer ele 1/3. Né? Só que tanto faz pensar assim para entender, tá? Para entender. Mas a ideia de segurança, do coeficiente de segurança é essa. Eu faço um cálculo e falo, não, ele aguenta essa carga, mas eu não vou fazer estrutura para essa carga. Eu vou fazer uma estrutura que existe 3 cargas dessa. Tá? Então, por isso que o coeficiente de segurança é 3. Aí, só voltando no problema, porque ele fala o seguinte. Vamos ter um entendimento completo aqui, né? Ele fala o seguinte, ó. Ele te dá essa tensão e te dá essa tensão. Qual que é a diferença das duas? Essa tensão aqui, gente, é de escoamento. Lembra quando você tem o gráfico? Deformação, tensão. Gráfico, tensão, deformação, né? Eu começo a esticar o material na linha reta aqui, ó, ele obedece a lei de Hooke. Tá? Quando ele deixa de obedecer a lei de Hooke, quando ele sai do regime elástico, ele faz isso aqui, ó. Tá? Então aqui é a minha tensão de escoamento, ou seja, é o meu divisor daqui para trás, o meu regime elástico, ou seja, onde eu tenho a lei de Hooke atuando, ou onde eu tenho a lei da proporcionalidade, ou onde a elasticidade é obedecida. Ou seja, se eu deformar o material e depois cessar a força, ele volta ao normal, né? É igual a mola. Pega a mola, se eu esticar ela, depois soltar ela voltar ao normal, quer dizer que ela está no regime elástico. Né? Se eu esticar e não volta totalmente mais, ela passou para o plástico. Então daqui em diante, ó, está o regime plástico, né? Ok? Aí, olha só. Quando chega aqui é a ruptura. Onde o material se rompe. Né? Então ele está trabalhando aqui, ó, na ruptura, tá? O 440 é o meu limite. É onde vai ter ruptura. Aí é óbvio, né? Porque, na verdade, gente, quando você faz uma construção, não vai a obra inteira atuar no regime elástico, não. Ela entra para o regime plástico, sim. Só que tem um limite, né? E ela não vai chegar aqui na ruptura, não, de jeito nenhum. Né? Mas ela entra para o regime plástico, né? Porque você tem a carga ali, se a carga se a carga já se adequou, a estrutura adequou a carga, não tem problema de ela entrar no regime plástico, não. Não pode chegar na ruptura. Só que essas equações que nós estamos usando, ela não é nem do regime plástico, ela é do regime elástico, tá? Por isso que ele deu o regime elástico. Ele falou assim, Renato, mas e esse cara aqui vai entrar onde no cálculo? Vamos lá. Então, calculei o momento de inércia. Aí aqui, olha, pelo coeficiente de segurança e pela tensão de ruptura, eu calculei quem? A minha tensão admissível. Através da minha tensão admissível, eu calculo o meu momento fletor. Aí vem a questão. Vejam bem, 138, guarda esse número. A minha tensão admissível deu 138. Tensão admissível, 138 megapascal. Qual que é a minha tensão limite de escoamento? 275. Então, a tensão admissível está dentro do regime elástico? Está. Por quê? Porque o escoamento é 275. Se deu 138, ele está antes do escoamento. Se ele está antes do escoamento, ele está dentro do regime elástico. Se ele está dentro do regime elástico, eu posso usar a equação. Renato, se tivesse dado 290, então não poderia usar essa equação. A gente tem que partir para outro método, não este. Entendeu? Então aqui é só para... Ele te deu esses dados aqui e você confere que eu posso usar a equação com esse. Por que eu posso usar? Porque o limite aqui, meu permitido, é o 275. Beleza? E aí, então, eu vou calcular o momento fletor. Né? A minha equação é essa daqui, ó. Tensão admissível. No caso, minha tensão admissível vai ser minha tensão máxima permitida, né? Se ela é a máxima permitida, veja bem, eu vou usar o C aqui, né? Que é a minha distância máxima lá da linha neutra, né? Então, invertendo a equação, né, fazendo a magia do passa para lá, passa para cá, meu momento de inércia, já calculei, tá aqui, ó, 5,3.
né? O C é a altura. Por que deu isso aqui, galera? Vamos lá. Eu tenho que pegar esse cara aqui, né, que é o maior. A altura aqui não é 125? A linha neutra não passa no centroide? Passa. O centroide não é metade? Então a metade de 125 é 62,5, né? Transforma para metro, 0,625. Entendido? Então aqui, ó, eu tenho um retângulo, a minha linha neutra passa aqui, ó, no centroide do retângulo, que é metade, tá? Esse Czinho é a distância da linha neutra à parte superior da viga, tá? Então por isso que eu usei 0,625. Por quê? Porque a altura toda é 0,125 metros. Dividido por 2, que dá o centroide, 0,65. Fazendo todas as continhas de tirar e pôr. Tá. E esse cara aqui? Que cara que é esse aqui? É minha tensão admissível, né? Que eu calculei aqui, olha. Tá? Transformou aqui para quilonewton metro quadrado, sem problema. Meu resultado final é esse, então. Meu resultado final, então, é 11,7 quilonewton vezes metro. Beleza? Raio de curvatura, né? Bom, vamos lá. Então, só voltando aqui, gente. Esse é o meu momento fletor para que eu tenha uma deformação que provoque aquela tensão obtida a partir do meu coeficiente de segurança para um tubo. Então, calculando o raio de curvatura. Olha só, o raio de curvatura é isso aí, ó. Entendeu? Por hora, o que a gente tem que entender? Quanto maior meu raio de curvatura, quer dizer que quanto maior o raio de curvatura, quer dizer que menor é essa curvatura, né? E não maior, ela é menor, né? Eu tenho uma flexão menor, tá? Então, esse aqui, tá vendo? O raio de curvatura é como se você imaginasse um ponto, é um ponto imaginário, onde essa curva, esse arco, né, de circunferência, é como se fizesse o contrário. Eu vou fazer o contrário para vocês entenderem. Vamos supor que eu tenho uma circunferência aí, ó, perfeita, tá? Aí eu tenho o centro dela, eu vou e faço isso aqui, ó. Eu peguei esse arco aqui, ó. O que é um arco de circunferência? É uma parte dela, né? Um segmento dela. Então eu tenho aqui esse arco aqui, ó. Mas eu tenho dois arcos. Eu tenho esse aqui interno que é menor e tenho o que é maior. Não, vai na linha neutra. Então pego o arco da linha neutra, tá? Olha lá. Se eu pegar esse arco, não existe um raio aqui. Esse raio é a letra grega Rho, que é o meu raio de curvatura. Tá vendo? O meu raio de curvatura. Então, é como se você imaginasse um centro onde isso aqui completasse uma circunferência. Você teria o seu raio de curvatura. A partir da linha neutra, tá certo? Então, a equação dele é essa. Nós não vimos ainda, nós estamos sendo apresentados por ela agora, tá? Nós estamos sendo apresentados por ela agora. Sobre a raio de curvatura é o quê? O momento fletor. Esse cara aqui, olha, é novato para a gente aqui também na equação, né? Que esse cara aqui é o módulo de Young. É um coeficiente de elasticidade. Quando nós estudamos a lei de Hooke, o que é a lei de Hooke? Tensão é igual o módulo de elasticidade ou módulo de Young vezes a minha deformação. Então esse carinha aqui, o módulo de Young, é ele aqui, ó. Tá? E o I é do meu momento de inércia. O momento de inércia de área, né? Então, vai ficar do seguinte modo, né? Resolvendo esse lado aqui, claro, né? Então, o momento de inércia, eu calculei lá, se for voltar, você vai ver que é 11,7, né? Esse que é o modo de Young lá, ele é 73 gigapascal, mas aí houve toda a transformação, né? 73 gigapascal para isso aqui, ok? E o momento de inércia também eu calculei lá, lembra, né? Que eu peguei uma área grande, uma área pequena, um momento de inércia área grande, um momento de inércia área pequena. Subtrair deu isso. Fazendo as continhas de tirar e pôr,
E esse lado da equação dá isso aqui. O resultado é esse. Né? Porque, olha só, eu peguei esse lado, joguei os lados e resolvi. Então fica aqui, ó, 1 sobre ρ, que é igual a esse resultado aqui, né? Ok? Mas não, mas esse aqui tá diferente desse, claro. Esse aqui não é o resultado final, não. Esse aqui é o resultado daqui do lado de cá, ó. Então 1 sobre ρ é igual a esse resultado. Quando eu multiplicar a cruzada é que eu acho esse cara aqui, ó. Tá vendo, gente? Como que o raio de curvatura é muito grande? É muito grande. 33 metros é muita coisa, né? Então, esse raio de curvatura grande significa o quê? Uma curvatura pequena, né? Curvatura pequena. Ok? Aqui, ó. Vou só entender, vou só fazer para vocês de novo aqui, ó. Pra vocês entenderem essa questão do raio de curvatura. O raio grande, curvatura pequena, aqui, ó. Imagina uma circunferência maior e uma circunferência menor. Tendo o mesmo centro, tá? Tendo o mesmo centro. Então, pega um raio aqui. Pega o raio que é o mesmo. Ok? Veja bem. Essa curvatura, olha, visualmente você vê que ela é menor que essa, ó. Curvatura, ó. Essa de baixo é mais suave, a outra é mais, né? Curva aberta, curva fechada, como você está virando o carro. Tá vendo? Ó? Curvatura maior, curvatura menor. Só que o raio aqui, ó, da pequena aqui, olha, raio menor, raio maior. Então, olha só. A circunferência de raio maior, ela tem uma curvatura menor. Então, ter um raio de curvatura grande significa uma curvatura baixa. Né? Falando de modo relativo somente. Pessoal, agora chegou a hora do intervalo. Antes de qualquer coisa. Né? Aqui tem um outro modo de calcular. Não vou comentar ele não, depois eu gostaria que vocês dessem uma olhada nele. Mas a gente está trabalhando dessa forma. Pessoal, agora é a hora do intervalo. Né? Deixa eu só ver aqui no exercício aqui. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um intervalo. E eu vou dar um tempo para vocês namorarem um exercício aí. Quer ver? Eu mandei a aula para vocês. Né? Abre ela aí, por favor. Abre ela, por favor. Vou falar um exercício para vocês dar uma namorada nele. O exercício número... Você postou a aula, foi no AVA? Não, não coloquei lá ainda não. Eu coloquei no WhatsApp. Mandou... Você você mandou aí? Não chegou ainda não. Não? Mandei só, mas é porque antes da conversa lá, entendeu? Deixa eu mandar de novo aqui, peraí. Eu vou postar aqui no final porque eu dei ela limpa para vocês. Entendeu? Os exercícios lá sem resolver. Aí eu vou postar ela com a resolução, entendeu? Por isso eu não postei ela lá. Okay. Vou postar com a resolução. Então note aí, olha, os exercícios estão limpos, né? Uhum. Então, qual que é o exercício? Peraí só um minutinho. Olha só, eu não mandei o exercício completo, né? Eu vou mandar para vocês. O exercício 4. Exercício 4. Vamos fazer o 4, porque na verdade seria o 5, só que o 5 eu não coloquei a figura para vocês não, entendeu? Uhum. Então vamos fazer o 4 que ele é mais simples. O 5 a gente deixa para fazer em casa, que eu faço o 4 e o 3, quando eu voltar eu faço o 3, faço o 4, tá? Mas vocês ver o 4, deixa eu ver aqui, vamos ver que pessoal. Isso aí. Então vocês vão fazer o 4. Aí nós vamos combinar o seguinte, agora é 8h35, nós vamos dar os 15 minutos de intervalo, então vai até 8h50, tá? Vai até 8h50. E aí eu vou dar mais 10 minutinhos, mais 15 minutinhos para vocês fazerem o exercício. Então, na verdade, a gente volta 9h05, beleza? A gente volta 9h05, corrige o exercício, faz mais um,
que eu deixo um para vocês tentar fazer em casa. Tranquilo? Beleza. 9,5 estamos de volta aí para corrigi-lo. É uma viga, né, de madeira, né? Uma viga tem seção transversal retangular. Então, beleza, retangular nós já sabemos calcular o momento de inércia. Está sujeito à distribuição de tensão como mostrado abaixo. Determine o momento interno, né, o momento pretor interno, da seção provocado pela determinação da resultante. O que rola aqui? Eu quis dar esse exemplo, né, ele é meio repetitivo, mas só para vocês, né, eu achei interessante por causa da figura. Para vocês verem em 3D como é que estão atuando aí as tensoras de fricção, né? Claro que aqui não mostra a curvatura, pegou uma seção lá, e vocês veem a linha neutra, né? Olha só, a linha neutra passa pelo centroide, né? Ele está exatamente a metade, ó, 60 mm para cima e 60 mm para baixo. Aí você vê que a parte de cima da viga, ela está sendo tracionada, né? Comprimida, né? E a parte de baixo tracionada. Então, só para vocês verem que é uma visualização melhor, né? Porque a gente tinha visto só de um ângulo, só de um ângulo não, só de uma face, né? Que era isso aqui, ó. Esse desenho, isso aí vocês vão ver muito pela frente. Agora aqui a gente vê como um todo. Então achei bastante interessante essa figura. Bom, então, seguinte, né? Vamos aos cálculos. Momento de inércia, né? Então, como ele já fala que é retangular, a gente pega um 12 avos da base vezes a altura ao cubo. Então, 12 avos da base, que é 60 milímetros aqui, né? A base, 60 milímetros, né? Vezes a altura, que é 60 mais 60, 120 ao cubo. Então, aqui, 864 vezes 10 a 4, milímetros a 4. Aí vamos fazer o cálculo, então, porque ele quer o momento, né? Ele quer o momento. Então, vamos usar essa fórmula, né? Nós vamos achar aqui o momento. E ele quer o momento interno na seção provocado pela determinação da resultante de distribuição de tensão. No caso aqui, o momento de inércia eu calculei. E os meus outros dados eu tenho aqui, né? Porque eu tenho aqui a 20 megapascal, né? Que é a minha tensão máxima aqui, né? E então eu vou ter minha distância, que é da linha neutra até a face, que é 60. Então vai ficar desse modo, olha só. A tensão máxima é 20. Tá aqui, né? O momento eu não sei. A minha distância da linha neutra vai estar aqui, ó. E o meu momento de inércia já está calculado. Eu tenho esse resultado. Se eu descer, Clarino? Eu passei para metro, né? Aí o meu deu 8,64 vezes 10 a menos 6. Não, mas... Não, tá, o momento de inércia lá em cima, né? Mas o resultado Isso. final? O meu resultado deu 2.880 Nm. Isso, certinho. Porque você colocou em quilo, né? Eu dou 3K de por mim. Certo aí, pessoal? Fizeram o exercício? Conseguiram concluí-lo? Mais alguém aí, além do Clarindo? Só até a metade. Tá. Mas você entendeu aí o restante agora? Sim, entendi. Não, beleza. Ô, Renato, essa manipulação dessa fórmula aí algébrica aí do momento, qual que é a manipulação dela? Você manda para ela chegar nessa outra aqui do 6 olo M. Então, você só multiplica cruzado aqui, né? Ah, tá. Aí vai ficar assim, olha. O I vai para lá, vai ficar assim, ó. Tensão vezes o I, que é igual. Então, multiplica cruzado aqui, ó. Tensão vezes o I, aqui embaixo tem nada, a gente fala que é 1. Nada. 1 vezes o MC. Então, MC, né? Uhum. Concorda? MC. Se eu inverter, MC é M vezes C, né? Se eu inverter, MVC é igual a tensão vezes I, né? Então, M é igual tensão
vezes I. Dividido. Você está multiplicando, passa aqui. Entendi. Dividido. Beleza? Ok. Aí você faz direto, né? Aí você já coloca a versão que é 20, o momento que é 864, dividir por C que é 60. Aqui, ó. Só multiplicar, aqui, ó, tá vendo? Multiplica por I, depois você vai dividir por 60. É a mesma coisa aqui. Tranquilo? Ok. Bom, então agora eu vou voltar no exemplo 3, né? E é o mais, assim, digamos, é o que tem mais cálculo de todos até agora que nós fizemos. Bom, então aí eu tenho uma peça, né, de máquina feita de ferro fundido, que está submetida a um momento fletor de 3 kNm. Uma figura. Sabendo que o módulo de elasticidade, ou módulo de Young, é 165 GPa, e desprezando o efeito de adoçamento, né, que aí vai ser uma mudança na resistência do material, determine as tensões de tração e compressão máximas na peça contínua. Note que na letra A ele está pedindo duas tensões. Ele quer a de tração e ele quer a de compressão. E ele quer as máximas, né? E o raio de curvatura dessa peça. O raio de curvatura, né? Então tudo que já calculamos. Só que agora vem uma novidade que é o seguinte. A seção transversal. A seção transversal agora, olha, um T, né? Então a gente vai ter que calcular o centroide. O centroide ele não sai direto, né? Tem que calcular o centroide. E temos que calcular o momento de inércia a partir desse centroide. Esse que é o maior trabalho desse exercício. Então vamos lá. Estamos calculando o centroide. Bom, então aqui tem todas as medidas que lá foram dadas, né? Lá já foram dadas as medidas. Não todas, né? Lógico que a gente vai ver aqui, ó, tá vendo? 90, 30, 20 e 40. Vamos lá. 90, 30, 20, 40. Tá? Isso foi dado. Ah, Renato, e esse 50 aqui? Né? E esse 50 aqui? E esse 20 aqui? Então, esse 20 aqui, galera, vocês estão vendo que aqui tem um retângulo, né? Aqui, ó. Vou limpar a área aqui, né? Para ficar mais. Vocês estão vendo que aqui nós temos um retângulo, né? Esse 20 é justamente o quê? A distância aqui na metade, é o centroide, né? Centroide. E o 50 aqui, ó, eu peguei o centroide aqui, olha, metade, o centroide aqui, ó, daqui é 20, então 10, então daqui até aqui tem 10, daqui tem 10, e daqui tem 40, então 40 mais 10, então 50, beleza? Então, na verdade, este 50 e esse 20 é a distância do centroide desse retângulo. Entenda, aqui é o meu centroide, aqui é o meu retângulo. O centroide dele vale 10, que é metade. Esse 50 milímetros é a distância do centroide ao eixo X. Aqui eu tenho outro retângulo. Esse 20 é a distância do centroide até o eixo X. Beleza? Então daí que vem essas duas unidades. Pois bem, aí como é que eu vou calcular o centroide, então, da peça? Porque aqui eu tenho o centroide desse retângulo, eu tenho o centroide desse retângulo, mas eu quero o centroide da peça, então eu vou usar aquela fórmula do somatório. Como é que eu faço? Então aqui, olha, figura 1 é essa primeira aqui, ó. Tem uma questãozinha dessa na prova também, se não me engano, né? Figura 1 é essa primeira aqui, ó. Ó, área. 20 vezes 90, tá aqui a área, 20 vezes 90, 1800, tá aqui, ó. Figura 1, né? Tá? Esse y barra, que é a distância do centroide até o eixo X, já expliquei como que eu obtive ele. Depois a figura 2, 40 vezes 30, a área aqui, ó. Essa figura aqui, ó. A área, 40 vezes 30, tá aqui, 1200. Depois,
Y barra, que é a distância do centroide, que eu também já expliquei, ó, 20, está aqui. Né? Somatório das áreas, 1.800 mais 1.200, 3.000. Né? Aqui no caso, agora eu vou fazer a soma total, né? Então, como é que vai ficar? Tá, desculpa. Não falei disso aqui, né? Aqui, ó, 90. E esse 24 aqui. Como é que nós obtemos 24? Vamos passar ali. Ó. Como é que nós obtemos essas medidas então? Vamos lá. Então você quer as áreas, né? A área do triângulo do retângulo 1 e do retângulo 2. Está aqui. Beleza. 1.800, 1.200, 3.000. Então tá aqui, ó. Y barra vezes somatório das áreas, né? Que na verdade é equação isso aqui, né? Y barra que é igual ao somatório de Y barra vezes A sobre somatório das áreas. Ele colocou aqui, mas não tem problema não. Vocês estão vendo? Não sei se vocês estão lembrados dessa fórmula, né? Vamos lembrar, né? Olha aqui, ó. Essa fórmula aqui é o seguinte, ó. Estou querendo Y barra, Y grande barra aqui, ó. Y barra é igual somatório Y barra vezes A sobre somatório de área, tá? Esse somatório de área aqui, ó, é esse aqui embaixo, ó, 3.000. Porque ele colocou multiplicando aqui, não tem nada a ver não, depois vai dividir mesmo. 3.000, tá aqui, né? 3.000. Tá? Agora, esse aqui, olha, esse somatório aqui, ó, ele tá no numerador. Esse somatório aqui, ó, é o 90 mais 24, dá 114. Ele tá aqui, ó. Então, na verdade, ele faz o 114 vezes 10 a 6 dividido por 3.000, que dá o 38 milímetros. Agora eu pergunto a vocês o seguinte, esse 24 aí, já sacaram de onde que ele saiu? Alguém? Não. Alguém? Vou deixar vocês descobrir Lulu. Mas olha só, galera, presta atenção. Aqui é aquela forma de calcular centroide, tá? Então eu peço a vocês que refaçam esse exercício atentamente, porque vocês vão ver que a gente está usando tudo que a gente aprendeu até agora, né? Tudo que a gente aprendeu até agora nós estamos usando neste aprendizado aí, né? Mas vou deixar então para vocês decifrarem como que nós achamos esse 24, né? Beleza? O importante aqui é o seguinte, calcular o centroide, né? E no cálculo final, 38, o centroide deu aqui, ó. Então, o centroide da peça está localizado aqui, ó. Eu tenho o centroide desse retângulo, o centroide desse retângulo. Quanto que dá o centroide da peça, né? Que é formado pelos dois retângulos. 38 milímetros. Tá? Então, vou deixar você dar uma estudada nesse problema, refazendo, não só ele, como os outros também, né? Agora, o momento de inércia. Vejam bem. O momento de inércia só do retângulo, nós já sabemos. Né? Nós calculamos eles aí várias vezes. O centroide do retângulo, metade, né? Da altura. O momento de inércia, 1/12 da base vezes a altura ao cubo. Só que agora é o centroide dessa, é o momento de inércia dessa figura, né? Então tem que calcular. Vamos lá. Vamos relembrar aqui que eu tenho que usar o teorema dos eixos paralelos. Como é que é o teorema dos eixos paralelos? Né? O teorema dos eixos paralelos é quando eu tenho uma distância até o eixo, quando eu tenho o centroide, quando eu tenho o momento de inércia da peça
E essa peça tem uma distância a um ponto, uma reta dada, que é no caso esse aqui de cima. Aqui, né? Uma coisa é eu calcular esse momento de inércia. Como é que calcula o momento de inércia figura 1? É a base, que é 90. É um dozeado da base, que é 90, vezes a altura, que é 22, ao cubo. Então eu calculei. Só que eu não quero de centroide, não é dela em relação à sua base, né? O centroide, o momento de inércia, em relação à sua base. Imagina uma figura assim, aqui, ó. Vamos lá. Imagina isso aqui, ó. Eu vou calcular seu momento de inércia. Então eu vou usar aquela fórmula, né? Que é o momento de inércia, um dozeavo, vezes base vezes altura ao cubo. É como se ela estivesse girando em torno desse eixo. Imagina ela girando em torno desse eixo, né? Estou girando aqui. Agora eu quero o momento de inércia dela em relação a um outro eixo. Deu uma linha estranha. Em relação a um outro eixo. Que como fosse essa peça girando em torno desse eixo, né? Ela girando aqui em torno desse eixo. Então tem que levar em conta o momento de inércia dela e levar em conta essa distância aqui, né? Então eu vou usar o teorema do eixo paralelo. Qual que é o teorema do eixo paralelo? É o momento de inércia da peça, que eu já sei calcular, que é um dozeavo vezes base vezes altura ao cubo, mais a distância aqui, olha, essa distância ao quadrado, vezes a área de quem? Da figura. Então, esse que é a formulação matemática do teorema dos eixos paralelos. Então, aqui, ó, um exemplo aqui, ó, vamos pegar essa primeira aqui, ó, que é 90, né? Aqui não está escrito na figurazinha que aqui é 90. Então, vou pegar aqui, ó. Então, primeiro que eu pego aqui, ó, o centroide da peça. Centroide da peça. Então, tá aqui, ó, o centroide da peça. Centroide da peça. Ah, não. Só um detalhe aqui. Que eu queria explicar para vocês. Porque eu estou falando que a nossa base é aqui, né? Nossa referência. Nossa referência não é essa aqui, não. Nossa referência é aqui, ó. Nossa referência é a linha neutra, que passa por esse centroide. Né? Essa é a nossa referência. Então, então aí eu vou fazer esses cálculos. Vamos só voltar aqui, só para ler. Vamos lá. Então, vou fazer aqui. Isso aqui é o centroide do retângulo, né? Isso tudo aqui, olha, essa equação todinha aqui, olha, é a aplicação do teorema dos eixos paralelos para um retângulo, e aqui é a aplicação do teorema dos eixos paralelos para outro retângulo, certo? Então aqui, olha, aqui eu estou calculando o quê? 1/3 da área da base vezes a altura. Esse 20 aqui, olha, de onde que saiu esse 20? Quem sabe? Quem sabe falar? De novo, tá, gente? Isso aqui, ó, teorema dos eixos paralelos, ó. Teorema dos eixos paralelos. Eu vou calcular o momento de inércia x de uma área em relação à distância. Então eu pego o momento de inércia dessa área mais a área vezes a distância que essa área está lá do eixo ao quadrado, tá? Então, isso aqui tudo, ó, como eu tenho duas áreas, isso aqui eu estou aplicando o momento de inércia uma vez, e aqui eu estou aplicando o momento de inércia outra vez. Note que esse 1/12 aqui, ó, é o momento de inércia dessa área 1 aqui, ó. 1/12 da base vezes a altura ao cubo. Note que esse 1/12 aqui, olha, 1/12 é dessa área 2, vezes a base vezes a altura ao cubo. Só voltando aqui, ó, que eu perguntei para vocês, aqui, ó, tá vendo, ó? A altura do retângulo é 20, a base é 90. A altura é 40, a base é 30, tá? Só que a distância do centroide até o eixo.
Então fica assim aqui, ó. Vamos entender aqui, ó. 1/12A vezes 90. Que 90 é isso? 90 é a base. 90. Altura ao cubo. A altura é 20. Vocês viram na outra figura que a altura é 20. Então, esse retângulo tem altura 20 e base 90. Então, isso aqui, olha, é esse momento de inércia aqui da figura. Mais área. Que área? A área da figura. De novo, que é 90 vezes 20. Vezes distância. Que distância, gente? A distância do centroide até o ponto de referência, que eu quero, que é a linha neutra, o outro centroide, né? Se a peça tem 20, essa distância é o quê? A metade é 10. Só que aqui tem mais 2, né? Então, da basezinha até o C tem mais 2, né? Por quê? Porque a distância total aqui é 40. Mas esse centroide está 38. Então, 40 para 38, 2. Então, 2 até esse tracejado. E do ponto até o tracejado, mais 10, que é metade de 20. Então, 10 mais 2, 12. Por isso que essa distânciazinha aqui, olha, é 12. Tá? O outro lá, ó, a área do retângulo. Base, que é 30. Vocês viram lá, vezes a altura, que é 40. Ao cubo. Então, o cubo mais. A área, que é o quê? Base, altura, 30 vezes 40, vezes a distância de 18. Por que 18? Esse cara aqui, ó, do tracejado, aqui, ó, a altura desse cara é 40. 40. Né? 40. Então, metade é 20. Então, metade é 20. Só que eu quero isso aqui, né? Se eu tenho 38 e para baixo eu tenho 20, para cima eu tenho quanto? 18, tá aqui. Então, atenção na origem de cada número aí. Então, fazendo toda essa conta aqui, todos esses cálculos, eu encontro que o momento de inércia é 868 vezes 10 a menos 9 metros a quadro. De novo, refaçam esses cálculos, por favor. Deixa eu só olhar. 9,5. Vamos lá, gente. Continuando esse aqui. Agora, calculando a tensão de tração. Vocês vão ver que é a parte mais fácil, né? Porque a parte mais trabalhosa foi calcular o momento de calcular o centroide daquela área, depois calcular o momento de inércia, né? A gente, quando usa os programas, né, de cálculo para isso, para essa finalidade, esses cálculos são automáticos, obviamente, né? Mas a gente tem que entender o porquê. Vamos lá, calculando a tensão de tração máxima. Tensão de tração, olha lá, galera, olha. É aquela fórmula, né, chamada fórmula da flexão, né? Tensão é igual ao quê? Momento vezes a distância vezes I. Só voltando aqui, olha, o momento ele informa que é 3 lá na questão. Agora aqui, vocês têm que ficar esperto o seguinte, ó. Minha linha neutra está aqui, ó. Minha linha neutra está passando aqui, ó, nesse centroide. Para cima dela tem 22, para baixo dela tem 38. Entendeu? Então, para cima tem 22, para baixo tem 38. E assim, ó, o momento que é 3, para cima é 22, 0,022, então 68 vezes 10 menos 9 é o momento de inércia. Então, esse é o resultado aqui, ó, de uma delas, quer dizer, do centroide até a face superior da minha viga T. Depois, a tensão de compressão máxima, né? Então, tração positiva, compressão negativa. A compressão é na parte de baixo. A parte de cima sendo tracionada, a parte de baixo sendo comprimida. Então, aqui, ó, os outros estão negativos só por causa da tração, né? Se eu tivesse usado aquela fórmula de Y, esse negativo já estava lá, né? Então, sem problemas. Então, vamos lá. Aqui o momento vetor 3, o momento de inércia embaixo e a medida aqui 38. Então, o que difere é esse aqui, ó, é o 38 e o 22, né? Se eu voltar a figura lá, ó, olha lá, tá acima da linha neutra, abaixo da linha neutra. Então, isso é a letra A. Coloquei A e A porque as duas fazem parte da letra A. E, por fim, o raio de curvatura.
Então, raio de curvatura, nós já conhecemos a sua equação. O momento de inércia foi dado. O módulo de Young o módulo da cidade foi dado, né? 165 gigapascal. E o momento de inércia calculado, né? Reparem que o que eu faço é isso aqui, ó. Eu achei o resultado de 1 sobre ρ. Mas eu quero ρ. 1 sobre ρ deu 20,95. Vezes 10 a menos 3, né? Tem que colocar lá. Como é que eu acho o ρ? Bom, aqui debaixo tem 1, então eu multiplico cruzado. Eu vou achar. Tá vendo que é um raio também grande? Um raio de curvatura grande, quer dizer. Se eu comparar esse exemplo com o outro que deu 30, eu posso falar que a flexão nessa viga é menor do que no outro. Aí, o que interfere? Ó, você tem seção transversal de área diferente, você tem um módulo de ângulo diferente, então você tem o momento fletor diferente, então você tem coisas diferentes. Então, o resultado final da minha curvatura, do meu raio de curvatura, esse aqui originou uma flexão menor do que da outra. Tá legal? Pessoal, eu vou deixar o exercício aqui para vocês fazer, que é o 5. Inclusive, ele está até resolvido aqui. Eu vou mandar para vocês resolvido. Ele é bem trabalhoso, tá? Note que aqui eu tenho uma seção em I. Por que eu digo que ele é trabalhoso? Porque você vai ter que fazer todo aquele cálculo. Olha, você vai ter que pegar essa carga distribuída, transformar na carga concentrada, calcular as reações de apoio. Depois você não tem que trabalhar com o momento fletor máximo. Você vai ter que gerar a equação do momento fletor. Aí vai ser em função de x. Vai calcular onde é que ele é máximo, né? Ele vai ser máximo aqui no 3. Para depois que você fizer isso, você começar aquelas resoluções. Então, na verdade, esse exercício que integra basicamente tudo que nós vimos até hoje. Né? Aqui tem a resolução, só vou mostrar, tá? Que vocês vão fazer. Né? Calculando o momento de inércia. Depois o momento interno máximo. Aí aqui não tem a equação que gera ele, né? Só tem o gráfico. Depois tensão de fricção. Né? Aí ele pede para mostrar esse gráficozinho aí, ó. Pra desenhar, já está desenhado, tá vendo? Então você tem aqui, ó, a máxima, que é 127 megapascal, e a mínima. Eu ainda coloquei um desenho lá porque esse aqui que é interessante, né? Você ver como é que comporta, entendeu?